Ó, vinde vós os povos de todas as nações. Somos povo de Deus. E na graça e no amor de Deus, nos reunimos neste momento. E por isto, é em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós nos colocamos em comunhão de irmãs e de irmãos, na presença de Deus, o Senhor da vida. Amém. Erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar nos ares a linda melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão que em nós produzem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ouvinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. Os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos sós, sabei que em breve vem o novo dia. Um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, e a escravidão enfim acabará. Como povo de Deus, como Igreja de Jesus Cristo, confiamos, esperamos e esperançamos na verdade que liberta. Vamos nos colocar, portanto, na presença de Deus, o Senhor da vida, em oração. Oramos. Querido Deus, Tu queres que encontremos descanso e também paz em meio às agruras, às dificuldades, às adversidades da vida. Dá que nosso corpo se renove, que nosso espírito se recupere e que a nossa alma se fortaleça na promessa da Tua presença entre nós. Permite que Tua palavra nos conforte e nos oriente libertadoramente, hoje e sempre. Amém. Estamos no terceiro domingo deste tempo após Pentecostes e queremos ouvir palavra de Deus em favor da gente, para a gente. Ouçamos inicialmente do Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, o capítulo 20. Leitura bíblica, a queixa de Jeremias, capítulo 20, versículos 7 até 13. Ó Senhor Deus, Tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu, e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro.
Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo porque anuncio a tua mensagem. Mas, quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima com o fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. A boa notícia do Evangelho para este domingo é a que nos é anunciada a partir de Mateus capítulo 10. E vamos ouvir neste capítulo os versículos 26 e seguintes. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. Que estou dizendo a vocês, na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anuncie abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quando a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Que Deus da paz, que Deus do amor, por meio de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, e que na comunhão do Espírito Santo possamos todos nós ter este tempo. Amém. Ouvindo o Evangelho de Mateus, lendo o Evangelho de Mateus, as suas palavras, enfim, aquilo que Jesus estava anunciando, ensinando, é interessante recordar e recuperar este dito de Jesus: não há nada que não venha a ser descoberto. E com isto, também lembrei de uma pequena historinha que fala de uma pessoa que logo depois do almoço havia recolhido a louça da mesa, já separado e guardado os alimentos, e de repente, espiando pela janela da cozinha, vê pela estrada a sua vizinha já chegando para a visita da tarde. E agora, o que fazer? A louça ainda está aí sobre a pia. Ela chama alguém e diz para correr ligeiro lá em direção ao armário e pegar a toalha branca bordada com muito esmero. Uma toalha bonita. Ela recebe aquela toalha, abre aquela toalha e estende a toalha sobre a louça suja que está na pia. Uma tentativa de tornar aquele momento, aquele ambiente um pouco mais agradável diante da visita que estava chegando. Ela apenas encobriu aquilo que a estava incomodando. A beleza daquela toalha é usada para encobrir o que se encontra sujo, na tentativa de agradar e acolher bem a visita que estava chegando um pouco antes do previsto.
Por vezes, automaticamente, queremos também acobertar o que está encardido, espalhar um perfuminho para que o mau cheiro não apareça. Por vezes, até mesmo a palavra de Deus ganha uma florzinha diferente, um enfeite a mais, uma explicação melhorzinha para fazer com que a gente não fique assim tão preocupado no sentido de se questionar, poxa vida, como que eu estou de fato vivendo o meu compromisso de fé, como que eu estou vivendo o meu batismo? A própria cruz se torna um enfeite, um adorno. Ela não se coloca mais, muitas vezes, como a revelação em Jesus do reino de Deus. E por isto mesmo, o projeto de Deus para que vivamos o batismo a fim de dar frutos. A paz, a justiça, o amor. E o texto de Jeremias, os seus lamentos, aquilo que ele compartilha também conosco, vai nos revelar, por sua vez, uma pessoa, assim como cada uma de nós, que no lugar de botar uma toalha bordada sobre a realidade que enfrenta, expressa e compartilha justamente a sua dor, o seu lamento, diante do sofrimento, diante da realidade complicada que a sua missão lhe causa. Por anunciar a palavra de Deus, é importante a gente lembrar que Jeremias, revelando a violência e a opressão no cotidiano da vida, foi um profeta perseguido, sofreu atentado, foi processado, foi golpeado, colocado no tronco, foi açoitado, foi preso, foi lançado dentro de uma cisterna, dentro de um poço, e ainda por fim foi sequestrado, levado ao Egito, e em toda esta sua trajetória foi vítima de zombaria, de amigos, de gente conhecida, ou seja, foi vítima de uma destruição ou da tentativa de destruição do seu caráter, da sua própria pessoa, em sua integridade e em sua totalidade. Isso porque a mensagem que ele anunciava, enquanto palavra de Deus, não agradava, não era bonita o suficiente aos seus ouvintes. O profeta não falava aquilo que queriam ouvir, não fazia um show, mas ele levava as suas palavras, de certa forma até mesmo duras, justamente porque, pela missão que Deus lhe havia confiado, ele, por mais que quisesse fugir também desta tarefa, ele se sentia comprometido em fazer com que as pessoas conhecessem o que estava às vezes debaixo da toalha bordada, para poder transformar, para poder modificar, para poder renovar as coisas do cotidiano da vida. É interessante observar no texto que o profeta também xinga Deus. Poxa vida, Deus, tu me meteu numa fria, mais ou menos isso ele poderia estar dizendo hoje. Mas ao mesmo tempo, Jeremias reconhece que essas tentativas de colocar agora todas as culpas na mão de Deus, de esquecer a sua palavra e de fugir do compromisso, essa tentativa de afastar-se da sua missão não deu em nada, porque estava dentro dele, porque era dele, era da integridade, era do seu caráter, assumir o compromisso que a palavra de Deus fazia com que ele colocasse sobre si, justamente porque o clamor diante da injustiça, diante das dificuldades do cotidiano da vida, era muito grande. E Deus,
o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, da compaixão e do cuidado, que escuta o clamor do seu povo, Ele quer sim interferir na história e quer fazê-lo através de gente como Jeremias, através de gente como nós, que queremos sim também viver o batismo a fim de dar frutos. O profeta então percebe que Deus está com ele. Mas Deus está com ele e ele diz isto, não no sentido dele dizer, poxa vida, viu como eu sou um coitadinho? Ou para se colocar como vítima. Não, Deus está com ele porque ele assume a tarefa. Deus está com ele porque ele tem um papel a desempenhar em meio à realidade da vida do povo, em meio à realidade da comunidade, dentro da igreja e a partir da igreja para dentro da sociedade como um todo. Ele percebe, Jeremias percebe a sua real missão e sente a presença de Deus com ele por causa disto, para desempenhar, para cumprir, para fazer valer o seu compromisso e poder dar frutos eventualmente. E além disto, quando ele testemunha, o Senhor está comigo, ele o faz enquanto alguém que está também sendo colocado à margem, enquanto alguém que está sofrendo zombaria, está sendo ridicularizado, está sendo menosprezado, perseguido por causa do reino de Deus. Hoje em dia também muita gente diz e fala da presença de Deus consigo, mas o faz muitas vezes para legitimar o seu pensamento, as suas ideias, o seu discurso e ainda as suas atitudes de discriminação, de preconceito e de desejo por poder, por fama e até mesmo por riqueza. Sentindo que Deus está com ele, Jeremias coloca tudo nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus a sua causa. Deixa de lado sentimentos e até mesmo vontade de uma vingança pessoal. A causa é de Deus. E é nas mãos de Deus que devemos colocar também e esperar a partir delas as coisas todas para a vida da gente. Em consequência, libertado de toda a sujeira, posso dizer assim, também Jeremias convida a comunidade, convida todo aquele povo de Deus que o ouve para louvar a Deus, para celebrar a vida, em meio às dificuldades, às amarguras, em meio às coisas complicadas do dia a dia. E Jesus vai dizendo isso de uma forma semelhante, não tenham medo. E ele diz isto, a gente o sabe, apontando sempre para a cruz que é convite à liberdade. Ó, vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria. As palavras deste hino que nos acompanham nesta reflexão de hoje, brotaram a partir de uma vivência bem específica e concreta de um poeta, um profeta, daria até para dizer português, chamado Sérgio Matos. É um hino que está no nosso livro de canto. Lá nos anos 70, ele compôs esta bela poesia, que pode ser cantada em todos os espaços, porque é o convite para a gente em conjunto se encher de esperança. E não apenas uma esperança que é uma palavra, mas uma esperança que é uma atitude. Esperançar, agir esperançosamente, lavando a louça sobre a pia, convidando, quem sabe, a vizinha para participar desse processo, revelando o que está encoberto, anunciando alto o que por vezes é dito com um volume diminuído. O convite à liberdade, queridas irmãs e irmãos, é o convite para viver o batismo. Justamente porque assim como Jeremias foi escolhido por Deus para ser profeta, ainda lá no ventre da sua mãe, também nós somos pessoas escolhidas por Deus
por meio de Jesus, para dar frutos, apontando também para a violência e opressão, anunciando que Deus está conosco e que Ele tem consigo a nossa causa, que é causa dele, para que a vida aconteça sem violência, sem opressão, para que a vida aconteça onde haja a oportunidade de celebrar plenamente a ação libertadora de Deus através da cruz de Jesus Cristo, onde o perdão, onde a salvação nos antecipam o gosto pleno da vida em amor, em justiça, em paz. Não tenhamos medo, vamos em frente, assumindo o convite que nos é dado, viver o batismo, justamente porque foi Deus em Jesus Cristo que nos escolheu para isto, viver o batismo para que possamos dar frutos. Amém. Deus, que tem nas suas mãos a nossa causa, que é a sua própria causa, Ele também, por meio de Jesus, nos ensina a orar. E nas palavras da oração que Jesus, portanto, nos coloca, nós queremos também lembrar das coisas todas que trazemos na história da nossa vida, lembrar dos nossos lamentos e colocar nas mãos de Deus o que faz parte do dia a dia de cada um, de cada uma de nós. Oramos juntos a oração que Jesus ensinou. O Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridas irmãs e irmãos, o convite está feito, o convite à liberdade, o convite para não temer, o convite para viver de fato o batismo no dia a dia da vida. Deus da vida, Deus faz brilhar sobre vocês todos, sobre vocês todas, o seu rosto. Olhando para vocês, Ele também abençoa e guarda vocês. Assim, Deus, o Todo-Poderoso, Criador da vida, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, aquele que nos anima para viver o batismo em todo o tempo, que Deus abençoe e guarde vocês agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor, vamos juntos, vamos juntas, em conjunto, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, que possamos assim dar graças a Deus e servir com alegria e com gratidão em todo o tempo da vida. Um bom domingo para todos, para todas. Fiquem na paz do Senhor. Amém.